Olá, eu sou a Lucimara Virgens, sou discente do curso de Gestão Pública Municipal pela Universidade Federal da Bahia, integrante do grupo 6, formado por Samara Meira, Pedro Guzmão e Carla Aline, na equipe, né, formada para a disciplina de processos administrativos. A gente fez um debate ontem, no dia 13/11, quinta-feira, às 19 horas, com o grupo 5, formado por Altair Lira, David Silva e Márcia Simas. O que escolhemos, né, para poder direcionar com todas as informações e práticas referentes a esse relatório de atividade foi a opção C, Desenvolvimento Interno de Expertise e Cultura de Compartilhamento. Por coincidência, ou também por uma análise de visão, né, de conhecer também os processos, a equipe do grupo 5 também escolheu a opção C, só que o tornou o debate ainda mais construtivo, principalmente não só pela sinergia, mas por uma visão até de complementação do que foi analisado. Eles tiveram uma forma de olhar parecida com a nossa para poder chegar a essa alternativa, mas o debate ela trouxe uma troca de saberes, uma troca de informação que foi bem construtiva para esse universo que a gente, né, está inserido, que é da administração pública. O presente relatório, né, ele foi elaborado com resultado da simulação da proposta da disciplina, cujo objetivo foi desenvolver a capacidade de análise e tomada de decisão colaborativa diante dos desafios administrativos reais enfrentados pela gestão pública municipal. Foi direcionado um cenário apresentado que descreveu uma prefeitura com aproximadamente 800 servidores efetivos e múltiplas secretarias, enfrentando dificuldades relacionadas à desatualização técnica, à ausência de padronização de fluxos e falhas, né, de comunicação entre as áreas, que a gente sabe que nesse ambiente público é um dos fatores que mais acontece. Ele, né, dissemina uma forma de retrabalho, uma forma de não aproveitamento do recurso, tanto humano quanto financeiro, por conta dessa sinergia que era para ter e às vezes não acontece. Diante disso, o Comitê Especial de Qualificação foi cumprido a definir uma melhor estratégia de investimento, um programa de capacitação para o próximo exercício fiscal, considerando limitações orçamentárias, resistências culturais e diversidades de perfis funcionais. Então, nesse diálogo que tivemos, né, referente a esse debate, foi um ponto de muita atenção, né, principalmente por essa complementação de visão do que foi trazido também pelo grupo 5, porque foi fácil chegar num consenso pelo fato da gente estar fazendo levantamento de ideias, mas das perspectivas de olhares diferentes de profissionais que estão também nesse ambiente, trazendo essa forma de analisar de uma forma integrada. Então, foi muito melhor, né, de estar trazendo, e muitos fatores que pesaram também na decisão do grupo, quando fizemos análise, né, tanto da opção A, por ela ser eficiente para capacitação em larga escala, mas carece de um acompanhamento e engajamento. Então, quando conseguimos pensar numa análise de vários servidores, diferentes áreas, com perfis diferentes, essa questão do processo técnico, essa questão do acompanhamento e engajamento, ela não funciona, não seria tão eficiente para que fosse uma aplicabilidade melhor. A mesma coisa que pensamos referente à opção B, ela gera um impacto imediato, porém com alto custo e baixo alcance. Então, a gente concluiu que a opção C, embora demande mais tempo, é a única que promove uma aprendizagem organizacional, autonomia institucional, que é muito importante, e conforme os princípios de melhoria contínua e gestão de processos discutidos no módulo. Então,
com esse direcionamento, né, do que foi falado, do que foi debatido, trouxemos experiências tanto do âmbito municipal quanto estadual, né, análise das suas secretarias, porque todos, né, integrantes são servidores e a gente está inserido na administração pública e consegue perceber essas possibilidades de diferenciar algo ou até mesmo fazer contribuições que possam somar e, né, com níveis de experiência e com isso a gente consiga fazer uma relação e seu enfoque sistêmico. Né? Ele estimula a criação de redes de colaboração e mentoria cruzada, reforça a interdependência do fundo recíproco descrita por Nadler e retomada por Mendonça, no qual o aprendizado é compartilhado de forma bidirecional entre setores. Apresenta um baixo custo de orçamento, o investimento concentra-se em gratificações e ferramentas simples de documentação que possibilita a execução dentro do orçamento previsto. Há uma internalização do conhecimento, o aprendizado fica incorporado na própria estrutura da prefeitura, reduzindo a dependência de consultorias externas. Ontem, né, falamos exatamente sobre isso, a questão de trazer a consultoria, que às vezes ela só recebe um relatório do líder, não há um diálogo ou não consegue mergulhar no processo operacional e nisso acaba dificultando e trazendo um impacto muito grandioso, principalmente em alguns processos que envolvem sistema. Às vezes quem elabora ela não consegue entender a simplicidade do diálogo com quem executa. Sabemos também do direcionamento que alguns têm uma expertise e outras não para determinados tipos de assunto, para determinados meios digitais. E esse modelo ele também consegue fazer essa adaptação, né, para que ele consiga ter uma linguagem, seja personalizada e entendida por diferentes grupos. Né? No que se refere a aspectos humanos e culturais, a gente consegue elencar de promover o engajamento dos servidores e valorizar o conhecimento tácito e existente, incentivar a cultura de aprendizagem contínua, combatendo o histórico de capacitações pontuais, e favorecer a horizontalidade e confiança mútua, aspectos essenciais da modernização administrativa. Sabemos que a atividade ela é contínua e também esse processo de melhoria contínua, de aprender, de dialogar, de fazer essa troca, de ter essa sinergia com diferentes áreas, ela consegue enriquecer não só também o trabalho, mas a gente consegue também trabalhar outros aspectos de empatia, de solidariedade, de construção conjunta, com esse processo da gente se enxergar no outro e o outro nos enxergar, para que a gente consiga fluir, né, em todo esse processo. Os riscos que a gente conseguiu identificar, né, os riscos e desafios identificados, é o tempo de sobrecarga dos servidores. Como os participantes também têm funções operacionais, será necessário ajustar a rotina e prever compensações por meio de bancos de horas. Porque também temos isso, quando a gente coloca alguém como ponto focal e ele consegue direcionar, ele ainda também fica com a carga administrativa de suas próprias atividades. Além disso, precisa ter uma pessoa que consiga se chegar, direcionar para que ele não fique sobrecarregado, e a gente, como líderes, também eles consigam fazer todo um processo de escala, de compensações das rotinas, no direcionamento de que determinada demanda que assuma, ela consiga ser redistribuída entre os demais da equipe, para que haja também nem tanto esse processo de dedicação, mas que a gente também não consiga pesar sobre aquele indivíduo. A qualidade também do material produzido é essencial na criar núcleos de revisão, a comissão técnica de processo para padronizar manuais e fluxogramas, porque a gente, do mesmo jeito que a gente fez esse debate ontem, a gente lê um determinado material e tem uma interpretação. O colega ele também pode ter uma interpretação individual, e as contribuições que ele venha fazer no processo de melhoria pode auxiliar para que uma linguagem fique mais fácil e até de melhor entendimento. A resistência também inicial deve-se adotar estratégia de comunicação interna e valorização de resultados para conquistar a adesão também dos servidores mais antigos.
que a gente sabe que tem muitos, mas novamente um curso, vai mudar isso aqui de novo, já tô cansada, já sei fazer desse jeito. E às vezes não é muito por esse lado, né? A gente sabe o quanto também está sendo um processo de todo momento de um aprendizado, é importante. Às vezes a gente precisa sair um pouco da zona do conforto, mas também precisa saber como retirar, né, daquela caixa, daquela forma. Então a resistência inicial, ela pode ser quebrada exatamente com estratégias de comunicação interna, de trazer, de falar, poxa, você vendo isso aqui, você com essa sua experiência, o que, que você consegue trazer e contribuir para que isso se some. Então, as propostas de implementação, né, na formação dos grupos de trabalho intersetoriais, o levantamento e mapeamento dos processos prioritários, a criação de manuais e fluxogramas padronizados, né, com isso tende a auxiliar nessa formação. A roda de conversas e cafés com processo. A gente utilizou até assim, na hora de fazer, vai trazer mais uma oficina, mais uma palestra. Não isso, a gente conseguir integrar com uma atividade bem interessante, que pode ser até uma forma de cafezinho, uma forma de só falar assim, bora aqui te fazer uma conversa, o que é que a gente pensa sobre isso? E nisso fazer trocas contínuas com boas práticas, né? Até uma forma de quebrar o gelo, até uma forma de trazer mesmo para o lado mais humano. A avaliação e relatório final dos resultados, né? Com esse direcionamento. E a decisão do comitê também baseou numa visão de longo prazo, de fortalecimento da capacidade interna da própria prefeitura. Outra síntese também de referente ao debate com a outra equipe, ele teve muitos pontos, né, de convergência na análise e muitas vezes complementares nos riscos que foram feitos, nas oportunidades também adquiridas na escolha desse processo, principalmente nessa questão de fazer a valorização do capital humano, de ter um entendimento e fazer uma escuta também direta. Tanto que a gente sempre enfatizou esse processo de escuta e a forma operacional da política interna, o quanto vem de impacto de fora para dentro é crucial. Então, sabemos que todos os setores, os diferentes órgãos, eles já têm uma política interna, que às vezes o outro órgão ele não conhece, aquelas pessoas, né, tá direcionado. Então esse intercâmbio de informação, essa interseção de diálogo, ela consegue trazer também uma forma de o quanto as capacitações elas podem ser interessantes, não fazer uma capacitação apenas por aquele grupo da área, ter a oportunidade de trazer grupos, né, de outros órgãos, de outras partes da administração direta e indireta vinculados à prefeitura, e fazer com que aquilo levante pontos de melhoria, né, apontada por esse time, que de fato realiza, é o que faz de fato acontecer. A cultura, né, do aprendizado contínuo precisa ser cultivada de fato. Pode se inserir temas também relacionados não só aos processos, porque a gente sabe que tem um impacto muito grande quando há uma situação de assédio, alguma situação de racismo institucional. Então teve colegas que trouxe também essas experiências, tanto nessa questão dos impactos dos racismos na área de saúde, de uma situação de um assédio moral vinculado a uma forma de falar. Então, às vezes, a questão do próprio letramento, né, racial. Então, há situações que podem deixar uma atmosfera muito mais pesada e trazer com que aquela recepção não seja bem vista. Então, com isso, essa questão de permear também não só a parte técnica, mas de trazer conceitos sociais importantes nesse diálogo, ele também é uma forma de aprendizado contínuo. Outros pontos também que levantamos é essa questão de exemplos de processos de mudanças sistêmicas. Muito dessas mudanças sistêmicas, ela tende a ser, de levar muito impacto, às vezes é tempo curto de execução,
faz o treinamento, alguns ficam com dúvidas, fala que vai esclarecer, depois há a mudança de layout, há uma mudança de um botão que estava para poder fazer um determinado tipo de execução e não é informado. Então, assim, por isso que nesse processo de mudanças contínuas, de um processo de diálogo, fazer procedimentos operacionais padrões, que fique à disposição para quem tem acesso conseguir ler, entender, né? Não só de chegar aqui, se sentir com um colega e faça. A gente primeiro lê, tirar suas nossas próprias conclusões, verificar se aquele procedimento ele pode ter mais um item, ele pode ter um lado mais fácil, tem uns que preferem determinado fluxo ou fazer determinado checklist para que chegue naquele mesmo resultado, mas ele precisa ter um procedimento operacional padronizado, um POP, para que facilite também esse direcionamento de diálogo, de mudança e também de padronização. Foi também levantado, né, temas distintos de capacitação integrada entre as secretarias, né, com termo técnico, também tornando eixo social, trazendo um lado muito produtivo para agregar valor às atividades e também prestar um relacionamento em diferentes áreas. Temas como cuidar de quem cuida, racismo institucional, multiálogos, que ajudam no processo de integração, mentoria cruzada, né, diversidade de perfil, manuais digitais internos com facilidade de adaptação em diferentes realidades. Apresentar um baixo custo de orçamento, porque a gente já conseguiu entender que esse tipo de investimento concentra-se em gratificações. Então, fazer um processo de gratificação, tanto do banco de horas, um reconhecimento, para que o colega, ele também, além de ter sido tão participativo, ele fique também à disposição de todos e que todos consigam também fazer essa contribuição. Não ficar só nomeando um líder e aquele ali é ponto focal e aquilo ali vai direcionar, onde todos possam ter sua contribuição e sua participação, até mesmo no processo de rodízio, onde vou experimentar e fazer a aplicação e do jeito que eu fiz eu consigo compartilhar com o outro. E o mais importante é a valorização do capital humano. É algo muito importante nessa análise dos 360. Então, de novo, né, a decisão do comitê, ele baseou com a visão de longo prazo, de fortalecimento da capacidade interna da prefeitura. A opção C representa não apenas uma qualificação, mas uma mudança de paradigma organizacional, alinhado às diretrizes de gestão pública municipal moderna, que valoriza a colaboração e horizontalidade do aprendizado permanente. É algo inovador, é algo renovador e é algo que precisa de fato trazer uma visão para uma atividade pública que seja presente, né? Que ele não fique apenas numa ideia ou que ele não fique apenas em um processo na forma de implantação. Até as formas depois de implantado, na parte do desenvolvimento dessa ferramenta, ou desse processo de fluxo, dessa determinada atividade, ela consiga permanecer, permear, para que haja uma continuidade, né? E assim entende-se que o programa contribuirá, né, para a redução de falhas processuais e retrabalhos, né, aprimorar a eficiência e a transparência administrativa, promover engajamento e valorização dos servidores e consolidar a interdependência entre secretarias e o foco no cidadão. A gente sabe que o serviço público ele está a serviço da população. Então, se a gente consegue fazer com que os fluxos ele não tenha um retrabalho, não demande um tempo, não tenha um desgaste de recurso humano, um desgaste de recurso financeiro, ele também vai gerar um impacto na sociedade. E é nesse momento de aprendizado, é nesse processo de complementação contínua, é que a gente consegue chegar a esse consenso. Foi muito bom
né, esse diálogo, esse aprendizado com todos os colegas, a forma que a gente conseguiu trazer esses principais fatores e como essa diversidade de opinião, mesmo se tratando da mesma escolha, foi tão enriquecedor para a gente que trabalha com administração pública, principalmente pela forma contínua e de forma de agregar valor e de fazer acontecer. Então, gratidão, né? Foi muito bom esse aprendizado em mais uma etapa no nosso processo de gestão pública municipal. Até mais!